Olá pessoal, tudo bem? Então estamos começando 10º episódio do Podville e hoje com uma presença sensacional, de coração assim muito feliz com a pessoa que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas antes, meu parceiro, meu amigo aqui, tudo bom, Wilson? Olá, Ivan, todos que nos assistem, é uma honra contar com a audiência de vocês. E como o Ivan já anunciou, sem mais delongas e sem sensacionalismo, não nos estendendo, é uma honra muito grande hoje nós estarmos aqui recebendo o padre Anderson Pitts, que é o pároco da Igreja Católica São João Batista, que fica no Jardim Iririú, uma comunidade muito grande ali. E, além disso, o padre Anderson, ele tem um trabalho muito ativo nas redes sociais e também na TV e rádio Evangelizar. Fala, padre! É um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Com certeza é uma grande honra poder ser mais um dos ilustres entrevistados por esse podcast, o Podville, tão bem recordado e tão mencionado na nossa querida cidade e, sobretudo, hoje compartilhar um pouco das experiências, né? Compartilhar aqui, junto com todo esse pessoal tão querido que acompanha, um pouco dessas experiências de vida e experiências também nesse mundo de hoje aí, que a gente afronta com grande entusiasmo também. Muito obrigado. A honra é toda nossa, padre. Padre, né, já de antemão, iniciando agradecendo ao padre, a gente fez o convite e o padre prontamente já nos atendeu e um dos motivos da gente convidar, padre, o senhor, muita gente pedindo, muita gente, sim, o trabalho que o senhor tem feito nas redes sociais, a mensagem que o senhor tem feito. Eu não sei se o senhor tem esse feedback, mas é sensacional. Muitas pessoas muitas pessoas queriam que o senhor viesse aqui. Com certeza, a gente não consegue nem sequer mensurar até onde chegam essas mensagens, esses vídeos diários, mas com certeza é uma grande satisfação, como você dizia, de vez em quando receber feedbacks, receber esses retornos das pessoas dizendo o quanto faz bem, o quanto ajuda, o quanto faz elas começarem o dia mais animados, mais empolgados, com uma melhor vontade de viver. E eu acredito que não existiria maior recompensa do que receber uma mensagem como essa. Então, a todos os nossos telespectadores, todas as pessoas que acompanham, realmente todo o carinho, toda a gratidão, porque é por vocês, é justamente por esse retorno, por esse bem que causa em vocês, que em primeiro lugar causa para mim também. Pessoal, se eu falar todo o currículo, o padre Anderson tem apenas 37 anos. Mas eu acho que nessa próxima hora aí parece que ele tem 120 anos de tantas experiências e tantas situações que ele passou. Só resumidamente, para vocês terem um pouquinho da noção, o padre Anderson é joinvilense, torcedor do Jack, né? Saiu aos 12 anos, entrou no seminário. Aos 13 anos foi para a Argentina, onde cursou ensino médio. Aos 18, 19 anos, Espanha, ensino superior. E indo para a Itália aos 20 anos e aos 29 anos, Colômbia. Eu tive que resumir porque tem tanta história. Eu acho que é muito melhor o padre contar tudo que ele viu e passou. Tudo não, né? Um pouco do que ele viu e passou. E não é à toa que ele consegue, nas mensagens dele, ser sensacional e a gente ficar tocado com a palavra de Deus. Porque tem uma história por trás, tem um estudo, tem um conhecimento para falar dessa forma também, né, padre? Mas isso durante a entrevista a gente vai conversando. Né, Wilson? Sim, claro, com certeza. Eu soube aí que tu conhece algumas pessoas da alta cúpula da Igreja Católica, porque a tua experiência é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o Ivan falava da passagem do nosso amigo padre Anderson pela Argentina, e eu soube que lá você conheceu o bispo Jorge Bergoglio. Para quem tá achando o nome conhecido, fica assistindo, que logo mais vocês vão conhecer um pouco dessa história. E eu achei fantástico, assim, porque a gente acompanhava os trabalhos do padre nas redes sociais, e eu olhei e disse, mas será que pode? Mas antes... Calma lá, vocês já vão ver essa história.
Mas antes disso, padre, a gente sabe que é importante e a gente agradece tanto as pessoas que pediram que o padre Anderson estivesse conosco aqui no programa hoje, quanto pela tua presença, padre Anderson. Mas o modo pelo qual nós estamos aqui e as possibilidades de nós estarmos aqui conversando com tanta gente boa e tentando entregar um conteúdo de qualidade se deve muito graças aos nossos patrocinadores. Então, a gente faz questão de agradecer aos nossos apoiadores e vou aqui rapidamente mencionar e a gente pede que vocês também prestigiem aqueles que nos apoiam. Red Horse Energy Drink, o energético do embaixador. Liderança Proteção Veicular. Rancho Timbé Centro de Eventos e M5 Imports. A minha parte é o quê agora? Deu um branco, deu um branco, deu um branco. Ó, depois o Neto decide se deixa essa parte ou não. Não, deixa essa parte. Das redes sociais, né? Botão curtir, como é que funciona então isso? O que eu vou pedir, assim, ó. Eu acho que para prestigiar o nosso convidado, eu já vou passar, o Neto vai colocar aqui na edição para vocês, as redes sociais, mas no Instagram é @padreandersonpitz. Isso e mesmo. lá tem um trabalho muito legal, já sou seguidor dele, já ativei também as notificações. E o que a gente pede é que você siga as redes sociais do Podville Oficial. Então também no Instagram, você que está assistindo através do Instagram, do YouTube, por favor, se inscreva, ative o botão notificações, o sininho que está aí ao lado do botão inscrever-se e também, por favor, curta esse vídeo antes que você esqueça e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que vai adorar ouvir a palavra e um pouco da história do Padre Anderson. Mira, achei aqui, Wilson, achei. Bora seguir as nossas redes sociais também. @Podville e compartilhar com geral. Manda no WhatsApp, Face, Insta, como você conseguir, para as pessoas que você gostaria que assistissem esse vídeo. Tá assistindo? Faz uma foto ou printa e nos marca no Podville Oficial. Padre, a gente estava conversando um pouquinho antes, padre. O senhor está tendo uma maneira, acho que peculiar, acho que não, aqui acho que em Joinville é o que o senhor está, o que está mais se destacando, na maneira de passar a palavra a Deus. Eu confesso, senhor, mas eu me lembro que tem uma passagem que em algum momento alguns disseram que a palavra de Deus ia ser ultrapassada, mas tem uma passagem bíblica que diz, ela sempre vai ser atual. Eu só não me recordo agora. Sim. Jesus mesmo diz, né? Diz assim, tudo passará, mas as minhas palavras nunca passarão. Né? Essa passagem de Jesus, ela chama muito a atenção, porque mesmo que pareça em alguns momentos que aquilo que Jesus diz, não só pela forma como ele diz, amai os vossos inimigos, mostrai a outra face quando alguém te bofeteia a um lado. A gente diz, mas são palavras que com certeza poucas pessoas vão seguir ou vão fazer caso daquilo. Mas que incrível, porque a mensagem de Jesus, ela continua repercutindo cada vez mais forte no coração das pessoas. E uma dos grandes sinais que comprovam isso é, por exemplo, ver como as igrejas têm crescido ultimamente, sabe, Ivan? Eu acho maravilhoso como, mesmo não sendo igrejas católicas ou as tradicionais igrejas evangélicas de confissões pentecostais ou tantas outras, ou a igreja luterana, que tem uma grande representância no nosso país, mas essas novas igrejas, as assim chamadas Black Church, essas Black Church que são essas igrejas novas evangélicas que vêm com uma linguagem nova, por mencionar algumas, como a igreja AME, por exemplo, ou tantas outras, a igreja dos filhos. É muito belo ver como, na realidade, o êxito, o crescimento, como essas igrejas estão cheias. É porque, na realidade, a gente continua buscando essa palavra que nunca passará, né? Que você mencionava tão corretamente. E eu acredito que sempre o coração do ser humano ele vai sentir sede dessa palavra porque é o que nós precisamos. Logicamente que a linguagem é o que faz toda a diferença. É aquilo que pode agregar ou fazer mais fácil a comunicação de uma pessoa.
Você mencionava assim, é um currículo diferente. Eu tenho só a agradecer a Deus que me foi conduzindo por tantos lugares e tantas experiências, mas eu acredito que a única diferença que eu tenho na forma de comunicar é que eu gosto de tentar trazer para o nosso dia a dia. Assim como para mim aquela palavra ela precisa ser atualizada, ela precisa falar para as minhas necessidades de hoje. Para mim que hoje talvez acordei triste ou acordei desanimado, eu preciso de uma palavra que me anime. Ou para mim que talvez hoje eu não estou com muita vontade de correr atrás dos meus objetivos ou estou passando por um mau dia. Eu preciso que aquela palavra, eu preciso que aquele momento me dê aquele impulso. Então, assim como eu tento trazer para a minha própria vida, eu busco também, de alguma forma, trazer para a vida das pessoas. E eu acredito que talvez aqui seja um pouco a diferença. Uma linguagem mais fácil, uma linguagem compreensível, uma linguagem talvez atualizada e que as pessoas podem compreender com facilidade, né? Acredito que aqui é onde talvez haja a facilidade e, portanto, também, né, o segmento dessa palavra que todos os dias eu vou deixando ali através das mensagens, através dos vídeos também. Sim. Wilson, eu estava escutando o senhor e eu estava pensando. O senhor entrou no seminário com 12 anos. Nós estamos falando do início dos anos 90? Exatamente, em 98. Janeiro, final dos anos 90. Final de 98. Começo de 98. A internet e as redes sociais ainda não, né? Não, zero. Pouco depois veio as primeiras chamadas de vídeo através do Skype, mas Sim. foi assim muito inicial ainda. 99 é o bug do milênio. Vai parar o mundo, era é verdade. empresa, Perfeito, não era aquela coisa pessoalizada, Exatamente. popularizada. 1º de janeiro de 2000 ia terminar tudo, né? Bom, o senhor foi ao seminário com 12 anos. Então, em 1998. Então, o senhor participou nesses últimos 98... 20 e tantos anos aí. São Já tem 24, bastante tempo, quase sacerdócio, 25 anos. De padre, de sacerdote mesmo, 7 apenas. Agora no final do ano. A tua formação, então, A minha foi formação um pouco foi mais longa, foram 18 anos em total de estudo, São bastante 25 tempo. anos convivendo dentro. Sim. Imagina as transformações desses 25 anos. E o que eu queria perguntar... Não só no mundo, na Igreja Católica também. Não, Claro, com certeza. Influenciou em tudo, né? Sim. Mas a minha pergunta também, olhando o currículo, o senhor esteve em Roma, o senhor esteve em Buenos Aires, também uma tradição católica, né? As tradições realmente, a maneira de ver e de falar de Deus e da Bíblia, e essas transformações nesses últimos 25 anos. Como é que... Porque o senhor também deve ter sido orientado e tendo visto situações, ou padres, ou outros pessoas ligadas à religião. Não seja muito flexível. Eu acompanho, eu tenho algumas situações, mas acho que muito mais pessoas crentes do nosso dia a dia. Não, acho que isso não. Eu vou dar um exemplo. Bateria dentro da igreja, duvido que Deus goste de... expressões assim... essas experiências com as lideranças da igreja, como é que foi isso para chegar ao Padre Anderson hoje? Eu acredito, Ivan e Wilson, que na realidade essa mesma conversa, esse mesmo diálogo, ele continua até hoje. Nós não temos hoje uma linha que diga aqui é o melhor, né? Pode isso ou não pode? Nós nos mantemos dentro de uma linha mais tradicional ou dentro de uma linha mais modernista, digamos assim. Pode a bateria ou não pode a bateria? Na realidade... como eu interpreto hoje? Eu interpreto que, dependendo um pouco do público, se pode dialogar de uma forma ou de outra. Nós podemos perfeitamente ter uma missa um pouco mais tradicional. Por quê? Porque, na realidade, a missa, como o culto, eles têm a mesma finalidade, que é louvar a Deus e, na realidade, preencher o coração humano que precisa se alimentar e se sustentar desse Deus. Existem pessoas, mas assim como nós três que estamos aqui, talvez para mim, a minha forma de rezar e de orar é diferente da tua, que é diferente do Wilson. Porque cada um de nós somos pessoas diferentes. E a oração, ela não é padrão para ninguém. Não existe uma oração
perfeita, entre aspas. Eu gosto de dizer sempre que a melhor oração é aquela oração que sai do profundo do coração de uma pessoa, conforme a necessidade que ela está passando naquele momento. Então, se para mim é melhor rezar com violão, tocando uma música suave, e naquele momento eu consigo me conectar com o divino e me traz as respostas que eu preciso, me preenche como eu preciso, foi a oração perfeita. Se a tua oração para ti é seguir um livro, que existe um ritual, que existe um diretório, um devocionário, e simplesmente ler aquilo que está ali, mas tu se compenetra completamente com aquele texto, se identifica com aquele texto, e aquele texto te preenche, é também uma oração perfeita. Assim como existem tantos outros tipos. Eu acho que o grande erro é quando nós enquadramos as coisas, porque não existem formas, porque o ser humano ele é diverso, e Deus sabe que nós somos diversos, por isso Deus criou cada um diferente do outro. E eu acredito que ele não espera que todos sejamos iguais, até porque ele não nos criou assim. Agora, é logicamente que dentro de um grupo nós precisamos criar normas, nós precisamos ter uma certa organização, uma certa ordem, logicamente que sim. Então existe, e é muito belo ver como a igreja também, cada vez ela é mais aberta a esse diálogo com a diversidade, a esse diálogo com os estilos diferentes. Nós temos, por exemplo, dentro da Igreja Católica, pelo menos é o que eu mais conheço, mas também presencio algumas realidades das igrejas evangélicas. Logicamente, nós temos uma missa um pouco mais para as pessoas de idade, que é num certo estilo, mas também temos os grupos de jovens, nós temos os encontrões, nós temos... Então, existe essa grande variedade, sempre com a mesma finalidade, né? Conservando a grande finalidade, que é importante, mas existe uma grande flexibilidade. Isso é muito bacana, porque faz com que cada pessoa consiga se expressar, consiga se encontrar, né, dentro da igreja, e é muito importante. Eu acredito que nunca em igreja alguma nós podemos nos sentir excluídos. Ninguém pode se sentir excluído. Independentemente da pessoa que for, do jeito que for, da história que ela tenha, do que ela tenha passado, nenhuma pessoa pode não ser excluída, se sentir excluída, que é ainda muito mais delicado. É um grande tema esse também, né? Sim. E eu acredito que... Mas graças a Deus, eu olhando pela Igreja Católica, eu vejo que na grande maioria, sempre há exceções, mas há na grande maioria uma grande abertura, né? A todas essas diferentes expressões, chamemos assim. Padre, eu estava muito prestando atenção quando você falava, e eu iria justamente perguntar, porque você mencionou, e eu concordo plenamente, que não existe receita pronta, que não é possível fazer esse enquadramento. E aí eu ia justamente fazer o questionamento se a igreja, se a religião, independente de denominação, não faz justamente esse enquadramento, e aí antes mesmo da pergunta você já acabou clareando um pouco essa nossa dúvida. Mas aí eu te pergunto, você que depois da tua formação, mas querendo ou não, tem contato com dois mundos. O padre pároco da igreja aqui no Jardim Iririú, onde tem contato com outras denominações, tem contato com, como o Ivan mencionou, bateria dentro da igreja, renovação carismática, rock gospel, né? Só exemplos. E por outro lado, você esteve num outro mundo, e eu acabei conhecendo mais como turista, numa coisa muito mais clássica e muito mais rigorosa, que é em Roma, no Vaticano. E eu sei que tu esteve bastante tempo lá, a gente só conversa aqui rapidamente, mas o mais importante da conversa e do conteúdo a gente deixa justamente para isso que vai ao ar. E eu desconfio que tu tenhas passado por uns 2 conclaves, talvez. Não sei se acabou coincidindo. Exatamente. A escolha, a eleição, né, como nós chamamos, que foi o do Bento XVI, quando escolheram o Papa Ratzinger, eu estava na Espanha ainda, até de fato eu conheci o Papa João Paulo II, eu morava na Espanha, estudava na Espanha, numa viagem a Roma tive a oportunidade de estar perto dele, por conta de participar de uma celebração que ele fez, e já logo depois ele veio a falecer e foi eleito o Papa Bento, e apenas ele foi eleito, eu já fui para Roma para começar a faculdade de filosofia. Padre, desculpe, só para contextualizar quem está nos assistindo, eu não tenho tanto esse conhecimento.
Papa Bento é o de nacionalidade alemã. Isso. É o primeiro, é o Papa que acabou abdicando. Exatamente. Hoje está vivo, mas não é mais Papa, é um Papa emérito, Exatamente, perfeito. Usaste os termos não, exatos. Mas só para porque eu faço um pouco a confusão, Sim, assim, sim. né? A gente Mas é bem um pouco isso. do momento histórico, mas não tão próximo. O como Papa você. Bento é justamente é o cardeal Ratzinger, né? Joseph Ratzinger, alemão, professor universitário, uma pessoa que foi o presidente da doutrina da fé, que nós chamamos, dentro da Igreja Católica, existem como se fossem ministérios dentro de um governo. Então, nessas se chamam congregações. São os clássicos ministérios de um governo, porque um papa, logicamente, não consegue conduzir a igreja, porque ela é muito grande, existem muitos grupos e tudo mais. E a doutrina da fé é justamente aquela congregação que cuida da parte doutrinal, da parte da teologia. E o Papa Ratzinger, na realidade antes, cardeal Ratzinger, ele era o presidente por muitos anos, até pelo histórico dele, por ser ele um grande professor universitário, alemão e tudo mais. E depois da longa vida como Papa de João Paulo II, ele sendo o braço direito por conta da doutrina e tudo mais, e por ser um grande referencial, foi eleito. Mas ele foi eleito e desde o início ele deixou muito claro de que, em primeiro lugar, a saúde dele não era uma saúde boa, né? E em segundo lugar, ele dizia que ele sabia e era consciente que estava ali por um tempo. Nós que vivemos lá dentro sabemos bem que um Papa como o Papa João Paulo II, por exemplo, ele ficou muitos anos e de fato ele terminou a vida dele, os últimos anos da vida dele, vocês com certeza devem lembrar, porque vocês somos mais ou menos da mesma idade, né? Ele estava já muito, muito fraquinho de saúde, mas continuava sendo Papa. Então, o que é que acontece? O governo em si, ele continuava sendo o líder carismático da Igreja Católica, mas a condução, o governo da Igreja e tudo mais, logicamente, foi ficando em várias mãos, né? E isso acabou causando, quando não existe mais tanto a referência de uma pessoa, causou um pouco de divisão enquanto a poderes, enquanto a organização interna da Igreja. Questões de liderança. Questões de liderança, até mesmo até de nitidez, quem que conduz isso, quem que faz aquilo, até porque estava bastante, né, pulverizado essa organização da igreja. Então, o Papa Ratzinger, sendo uma pessoa extremamente organizada, uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa de doutrina, ele sabia que a missão dele era fazer uma recolocação, uma reorganização interna da igreja. Eu acho que isso não é só uma opinião minha, não é só uma leitura minha dessa fase histórica do papado dele, mas inclusive quando nós lemos vários livros, entrevistas dele com grandes autores que tem aí hoje em dia, esses livros já publicados, ele mesmo explica, né, o governo dele, o período dele como Papa assim. Logicamente, depois de um tempo, ele notando que a saúde dele já não estava mais tão forte e notando que já tinha cumprido a missão dele, ele viu que era a hora, talvez, de uma nova pessoa com muito carisma, uma pessoa que conseguisse se aproximar de novo das pessoas, porque tinha esse maior dom de gente, né? Então, ele deixa isso muito claro e é então como vem eleito o Papa Francisco depois, né? O Jorge Mário Bergoglio. Ah... Mas aí entra uma situação que eu tinha mencionado no início. Tu teves a oportunidade e a experiência de conhecer o Papa Francisco quando ele era bispo de Buenos Aires. Exatamente. Isso Meu primeiro contato com ele foi quando eu estava na Argentina estudando o meu ensino médio. Eu morava na cidade de Córdoba, que é uma cidade que fica a uns 600, quase 700 quilômetros de Buenos Aires, mas por questões de documento e também por questões da igreja, Buenos Aires, a capital, sempre é a referência, então nós vínhamos para vários eventos, alguns momentos no ano, crismas, enfim, algumas missas especiais. Então eu tive os primeiros contatos com ele, foi como bispo de Buenos Aires nessas idas à capital, né? Mas logicamente, primeiro que eu era muito novinho, segundo que nunca imaginaria que um dia ele terminaria sendo papa, né? Mas foi assim como o conheci. Ele é uma pessoa extremamente simples, extremamente próxima, uma pessoa que preza muito em ajudar os que mais precisam, muito preocupado com as questões sociais, né? Sempre foi assim.
até mesmo porque ele viveu um período da Argentina muito, muito crítico. Eu fui para a Argentina em 99 até 2002. Quando eu saí da Argentina, justamente poucos meses depois, foi quando iniciou aquela grande crise com aquela inflação infinita, e enfim, Ele aquele sofre ainda momento, hoje, né? mas eu acho que foi bem pior aquela época. Inclusive. Foi um momento muito complicado. Após o governo de la Rúa, enfim, entrou todo esse momento ali que a gente presenciou, e ele viveu isso na própria pele, né? Ele acompanhava as comunidades carentes, ele estava nos bairros mais marginalizados, então ele via o sofrimento desse povo. Hoje, quando o Papa fala, e ele menciona muito isso, dessa atenção, desse cuidado que nós devemos ter com os mais necessitados, ou quando ele apela às grandes nações, né, a ajudar para que não haja mais fome no mundo, é porque ele realmente conviveu com essas classes, ele esteve lá junto, ele sabe em primeira mão, né, pelo que elas passam também, né? Padre, sem se estender, eu também não sei se você assistiu e nem se você se sente confortável em responder. Mas existe um filme do streaming, de uma plataforma de streaming, que é o Dois Papas. Você que teve essa convivência, conheceu um pouco mais Anthony do Hopkins, outro. né? Isso, exatamente. Que de fato interpreta como um grande autor, né? Então, essa era a pergunta. A gente sabe que tem questões de roteiro, que um pouco pelo bem da arte acaba desviando, mas assim, na essência, guarda relação, você acredita que o filme é fidedigno? Perfeito, essa pergunta me fazem com muita frequência. Desculpa, o clichê, padre. Não, é ótima, porque é uma grande oportunidade para responder, porque é uma curiosidade de muitos. Sim. Eu não sei se todos têm a coragem de perguntar, mas acho que a grande maioria gostaria de perguntar então, isso mesmo. Perguntei por vocês, pessoal. Desculpa, padre. Não, é ótima a tua pergunta, porque eu vou te dar a minha opinião como alguém que conheceu, que conviveu e que tem contato de vez em quando. Eu acabei de voltar de Roma agora, passei 3 semanas lá, estive com o Papa Francisco, perdão, e realmente sim, conheço muito bem a personalidade, o governo e a vida dos dois papas, né? Eu digo que eles conseguiram expressar muito bem, porque um filme, como você dizia sempre, você tem que em 1 hora resumir a personalidade, a visão, um pouco o foco e como é aquela pessoa, a personalidade daquela pessoa. Então, entendendo que eles fazem um grande resumo, compreendem tudo isso, eu diria o seguinte, que o Papa Francisco, eles conseguiram realmente fazer um grande raio-x dele. Ele é uma pessoa assim, ele é uma pessoa simples, que não se preocupa por protocolos, que não se preocupa se o sapato dele não está a 100%, ele é uma pessoa muito, muito tranquila. E, ao mesmo tempo, também um pouco daquela visão que o filme expressa, preocupação por um diálogo com os tempos modernos, que a igreja precisa, em alguns setores, se aproximar mais das necessidades. Perfeito. Eu acredito que a figura do Papa Francisco ela é muito felizmente expressa naquele livro, naquele filme. Mas a figura do Papa Ratzinger, eu acredito que fizeram uma grande injustiça no filme, relatando a figura dele como ali expressa. Ali no filme, a impressão que dá, pelo menos para mim, quando eu assisti o filme, era de que ele era uma pessoa extremamente política, interessada no poder, tentando de alguma forma conquistar aquilo que ele queria, realmente um interesse pela autoridade, pelo poder, uma sede de poder, né? E uma pessoa fria, uma pessoa quase sem coração, que passa por em cima de tudo, com tal de obter os seus fins. E na realidade, quem conhece o Papa Bento, o Papa Emérito Bento, sabe da mansidão, da humildade. Desde os primeiros instantes ele sempre deixou muito claro, e não é aquele negócio só por dizer, mas de que ele não queria, ele já tinha projetos. Antes mesmo de o Papa João Paulo II falecer, ele já tinha pedido 2 vezes para se retirar, para entregar a pasta dele e se retirar no país dele, que é na Alemanha, na cidadezinha de Ratisbona. Ele gostaria de ir para um cantinho dele, para um sítio, se dedicar ao estudo, à oração. 2 vezes ele pediu oficialmente ao Papa, através de uma carta oficial. E o Papa João Paulo II tinha pedido, não, fica mais um tempo, a gente precisa de ti. Então, não era interesse dele nem continuar em Roma e muito menos ser Papa, né? Então, no filme, eu acredito que tem sido muito injusto a forma como trataram e como passam. Mas, logicamente, tudo precisa ser vendido, né? Claro, e a imagem que se vende é essa, a imagem dele.
Mas sim, é uma grande injustiça. Se tenta sempre uma dualidade, né? Tenta se passar o bom e o herói ruim, e o né? vilão. O herói e o vilão. Tem que ter. Então eles né? foram felizes com relação ao novo Papa e infelizes, assim, ou não tão fidedignos com Isso. relação ao Papa Bento XVI. Exatamente. Não é aquela caricatura, então, que tentaram Não. desenhar. Tudo pelo contrário. Ele é, sim, uma pessoa muito séria, até porque é um professor universitário, quem conhece, é um professor de teologia, de filosofia, um alemão, enfim. Isso que eu ia comentar. Eu acho que eles foram pelo estereótipo do Sim, alemão, sim. né? E ele é uma pessoa séria, uma pessoa focada naquilo que ele vive, mas é uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa extremamente acessível também, uma pessoa tranquila, É extremamente muito bom, assim, tranquila. ter a tua visão, sabe, Ivan? Porque, assim, eu não sei você que está nos assistindo, eu nunca tive contato com... Eu acho que eu nunca tive contato com uma pessoa que teve contato com 3 papas. Conviveu. Né? Tá muito perto do homem. Sim, sim. O senhor falou que o Papa Bento, em algum momento, ele estava tomando decisões para ir para o cantinho dele, espiritualidade dele. Padre Anderson, com 12 anos, como é que foi essa... Sabe, porque Sim. eu com 12 anos, eu só sabia chutar pedra e aprendendo, né? Como é que é essa decisão? Como é que funciona isso? Porque eu não consigo nem mensurar, né? Se é que é possível mensurar isso, né? Pois, eu acredito que talvez se eu pudesse de alguma forma dizer quais são as perguntas que mais me fazem, talvez essa é a número 1. Como aos 12 anos podia já ter uma ideia de querer ser padre. E na realidade, Ivan, eu acho que eu não tinha certeza, logicamente, não tinha certeza de que era o que eu queria, mas eu gosto muito de comparar com vários meninos, inclusive dessa mesma idade, com os quais eu já tenho me encontrado e escutado a mesma coisa. Sabe aquele menino que diz assim, eu quero ser jogador de futebol e eu já vou começar na escolinha porque eu vou começar a treinar e vou ver. E se ir dando certo, eu continuo para frente, vou indo, vou fazendo carreira. Vai subindo indo. etapas. Vou subindo etapa e a coisa vai indo. Se eu ver que não dá certo, que não é pra mim, ou que eu não tenho qualidade pra isso, eu tentei, vi que não era e pum. Eu acredito que mais ou menos tem sido a mesma coisa. Aos 12 anos eu tinha a ideia, até mesmo eu sempre fui uma pessoa mais comunicativa entre os meus amigos, na escola. Sabe aquele que Liderança organizava? natural. É, uma coisa muito natural. Que organizava o grupo, vamos jogar bola, tu pra cá, tu escolhe, eu escolho. E sempre tinha um pouco disso. E quando eu falei pros meus amigos da escola, foi muito engraçado, porque todo mundo ficou muito surpreendido, né? Eles não imaginavam que eu iria fazer essa experiência e até quisesse isso pro meu futuro. 12 anos é 7ª, 8ª série? Tava na 6ª série. Sexta série na época, Porque daí a 7ª eu já fiz no seminário. E, enfim, mas a ideia foi um pouco, eu acredito, olhando hoje para aquele Anderson de 12 anos, ou olhando para uma criança, né, um adolescente de 12 anos, o que eu pensava e o que eu tinha dentro da minha mente era justamente essa, de que era algo que me interessava, que me chamava muito a atenção e que eu ia fazer um teste para ver se era realmente o que eu queria. E a partir dali a coisa foi engrenando cada vez mais. Eu me lembro muito bem quando eu fui o primeiro final de semana conhecer o seminário. Eu fui em Curitiba. Eu saí daqui uma sexta-feira à tarde, fui acompanhando um primo meu que iria fazer a experiência também. Ele falou, vem comigo, para mim não ir junto, vamos lá, é um lugar legal, ele já tinha ido, tem campo de futebol, nós vamos jogar uma bola, tem piscina, tem isso. Eu falei, opa, legal, vamos passar um final de semana diferente. E eu já tinha ideia de seminário, mas não tinha comentado com ninguém. E eu me lembro muito bem que quando eu cheguei lá e fui conhecendo cada parte, cada lugar do seminário, poxa, os estudos, eu sempre gostei muito de estudar, de ler, enfim, a parte de esporte, eu sempre gostei muito, tanto que hoje eu pedalo e continuo jogando minha bolinha e tal, então eu sempre gostei muito da parte de esporte, e eu encontrava em cada área do seminário uma resposta a uma expectativa, a um interesse da minha parte. E tudo aquilo se complementou de uma forma tão legal, tão bacana, que no final das contas eu disse, esse lugar é para mim, é o lugar que eu preciso, é onde eu me sinto bem, é onde eu vejo que responde a todas aos meus anseios, aos meus desejos, minhas vontades, aqui eu encontro uma resposta, esse lugar é para mim. Né? E a partir dali eu comecei a
convencer o pai, né? Convencer a mãe de Não deixarem. tinha nenhum familiar antes. Da Não. família, tu é o primeiro. Eu sou o primeiro e único. Não tenho nenhum E outro. nem o primo que te fez o convite. Não. De fato, depois, logo, uma das primeiras crianças que eu batizei foi o filho dele, como padre. Foi uma coisa muito engraçada. E a primeira pessoa que eu casei foi um amigo meu que nós começamos a estudar juntos com 6 anos de idade, na primeira série. Então, assim, essas coincidências da vida, né? Eu me ordenei padre, vim para o Brasil para fazer uma visita à minha família e coincidiu, nós já organizamos para que fosse assim. E a primeira pessoa que eu casei foi esse grande amigo meu que nos conhecíamos na escola com 6 anos e assim foi a vida, né? O senhor estudou até a 6ª série em qual escola? No Colégio Adventista. No Adventista. No Adventista, Até de fato fomos os fundadores do colégio ali do Costa e Silva. Uhum. Esse meu amigo. É a região do senhor ali? Isso, eu sou do Costa e Silva, natural do Costa e Silva. Uhum. E o primo do senhor ainda tá aqui? Ainda está em Joinville, tem a família dele, uma família linda, maravilhosa. Como é que é o nome dele? Rodrigo. Rodrigo, muito grato pelo convite, né? Não sei se você daria um bom padre, mas o padre antes que o senhor convidou deu certo. Parabéns. Tem visão, Rodrigo, tem visão. E assim, padre, 12 anos Curitiba. Fica um ano? Fiquei 1 ano só lá, isso. Aí, o que aconteceu? Se fundou um novo seminário na Argentina. E nós éramos no seminário de Curitiba uns 110, 115 seminaristas, mais ou menos. Contando todos os graus, desde a 7ª série até, na época era o 3º ano, né, que a gente chamava do 2º grau. Só uma pergunta. De todos os locais do país ou é conforme a região? Não, conforme a região. Era regionalizado. Santa Catarina e Paraná. Ok. Santa Catarina e Paraná. Então, destes 110, 115, eles escolheram 4 para ir para a Argentina e ajudar lá. Nós estávamos começando aquele seminário, nós éramos em 11 em total. 4 do Brasil, 4 do México, 3 da Argentina. Em Córdoba. Em Córdoba. Não é nem em Buenos Aires, é lá Não, em Córdoba. Em Córdoba, exatamente. E então, desses 4, eu fui um dos escolhidos e daí nós fomos os 4 juntos. Imagina só que loucura, né? Naquela época, logicamente, o avião era muito caro, era caríssimo. Tô falando de 99, né? 99. Você tinha que vender um carro para viajar de avião e a gente não tinha, logicamente, condições para isso. Então, nós íamos de ônibus daqui até lá. 4 meninos de 13 e 14 anos, né? Sozinhos. 2.000 quilômetros? Eu acho que dá mais. Quantos dias Não isso, calculei. Eu me lembro que eram rodando 36 horas, sem contar as paradas, porque troca de ônibus. nós íamos até Foz do Iguaçu, daí dormíamos a noite lá, daí não contava aquela noite que passávamos em Foz. No outro dia cedo atravessávamos a fronteira, às 8 horas da manhã saiu o outro ônibus, que saía ali da cidadezinha que é Porto Iguaçu, né, do lado da Argentina, e ia até Córdoba. E atravessava El Chaco, é uma região do norte da Argentina, que é tudo plano, retões de mais de 40 quilômetros, um calor tremendo. Enfim, a viagem, os ônibus daquela época. Sim. Provação. Uma aventura. Mas olha, como é que fala em foi casa? Incrível. Tô indo pra Argentina. Então, aí Porque Curitiba, querendo ou não, tá aqui do lado, né? já foi difícil convencer para Curitiba, hein? Porque, logicamente, a família diz o que o menino de 12 anos tem na cabeça para fazer uma decisão dessa, o que ele tá querendo. Isso é mais um... E na realidade, não. Eu fui insistindo, até que eles me deixaram ir a Curitiba. E depois que eu tava lá, eu falei, olha, pai... eles me pediram, vai começar um seminário novo na Argentina, me pediram, olha que bacana, que legal, vou aprender espanhol, ter uma experiência fora do país, e todo empolgado, imagina, para nós, pra qualquer um já é uma experiência, né? Imagina para um menino de 13 anos, era uma aventura, parecia que você ia entrar dentro de um filme. E de fato entrou, né? Não, realmente. E daí o pai, ao início, meio assim... Mas daí, até fazer toda a documentação e tudo, e ele via que eu estava muito convencido, que eu realmente era o que eu queria, e daí ele foi liberando. Depois, logicamente, eles foram até lá, me visitaram várias vezes e viram como era tudo, e isso deu muita confiança, né? Então foi um pouco mais tranquilo, mas foi uma coisa que foi aos poucos também. 13,
faz o ensino médio na Na Argentina. Argentina. E Termino na português ou Argentina. espanhol ou só espanhol? Tudo em espanhol. Só tudo. espanhol? Só espanhol, só espanhol. Até inclusive entre os brasileiros nós tínhamos feito o propósito de falar sempre em espanhol. Até por questão de que fica chato uma língua que os outros não entendiam, mas até por uma questão de aprender bem o idioma, de realmente entrar de cabeça. E era assim, tudo era em espanhol. Eu ainda conservo os meus cadernos, as anotações das aulas, tudo é em espanhol. Eu escrevia na aula tudo em espanhol, os livros, as provas escritas, provas orais, tudo em espanhol. E foi muito interessante, porque a Argentina, nessa época, ela tinha um sistema de educação, eu não sei se até hoje, agora eu não acompanho mais tanto, que é o sistema de liceu, que se usa na Europa, até estão tentando trazer para o Brasil, na qual o ensino médio, você já escolhe a linha que você quer. Se você quer uma linha mais clássica, mais de exatas, enfim. Então Já você tem um direcionamento. Já tem ali. um direcionamento. Mas isso, logicamente, traz que os estudos são muito mais exigentes, né? Nós estudávamos, só as aulas era das 7h30 da manhã até as 2h30 da tarde, de aula. E depois, pelo menos à tarde, tinha que estudar umas 2-3 horas para dar conta das tarefas e tudo aquilo que os professores deixavam para ler e estudar. Então, realmente se estudava demais. A Argentina, ela tinha, e espero que até hoje tenha ainda, um nível muito bom de estudo, realmente. 3 anos também ensino médio? Também 3 anos de 3 ensino anos. médio, igual Padre, que aqui. Antes de avançarmos, português, espanhol, quantas línguas? 5 em total. Quais são elas, padre? Português, espanhol, depois italiano, né, por imaginei conta de pela morar tua convivência isso lá. E depois, ao longo de todos esses anos, desde os 12 até o final dos meus estudos antes de me ordenar padre, nós estudamos no seminário latim e grego. E eu também me tornei professor de latim e grego, né? Então, E o latim muito ainda conservado na Igreja Católica, né? O latim clássico. A gente acha que é só para incomodar como vocábulo jurídico, mas porque até as pessoas acabam, eu acho que injustamente falando que é uma língua morta, mas ela preserva muito da sua essência e um pouco dessa tradição ainda é mantida graças à Igreja Católica, eu acredito. Sim, nós usamos muito ainda o latim. Hoje, cada vez ela tem caído mais em desuso, mas todos os documentos oficiais da igreja, eles sempre são escritos em latim. Então, assim, hoje, através da internet e as traduções oficiais, tudo viaja já nas línguas... Já vem traduzido, sim, mas na essência... mas na essência, o original sempre em latim. E até hoje nós rezamos missa, eu rezo a missa em latim ainda, uso a língua... É a mesma missa que nós temos em português, mas em língua latina, né? Em idioma latim. Ou faço, por exemplo, algumas partes da missa, né? A parte da consagração. Isso com muita frequência eu gosto de fazer, até porque dá uma sacralidade, é uma língua muito bonita, e ela envolve, né, aquele momento tão importante também da missa. Com muita frequência eu gosto de usar o latim para isso. Mas português, ok, é língua nativa, espanhol a gente entendeu, até pela tua convivência na Espanha, italiano na Itália, latim por causa da questão sacerdotal. Sim. O grego entra onde? O grego por 2 motivos. Primeiro porque na Espanha, e a gente está quase chegando nessa parte, eu estudei cultura clássica. Então, dentro da cultura clássica, né, o berço da filosofia e tudo mais são os gregos. Mas segundo porque grande parte da Bíblia está escrita em grego. E a outra parte em hebraico. E um pedacinho em aramaico. Né? Alguns livros, poucos livros em aramaico. A grande maioria do Antigo Testamento em hebraico. Sim. E todos os evangelhos e o Novo Testamento em grego, na língua oficial. Era como se fosse... Era a língua culta da época mesmo, que o período era o Império Romano, mas se conservava o grego como a língua oficial. Como hoje o inglês, vamos dizer assim, não por ser a língua culta, mas por ser a língua universal. Né? E então a Bíblia, originalmente, no Novo Testamento, ela foi escrita em grego. Isso, além da questão religiosa, para o aprendizado de filosofia deve ser fantástico, sim. Né? O domínio do grego, né? Ele dá uma estrutura mental impressionante, porque ele é uma língua muito rigorosa, é uma língua com declinações, né? Como ainda existem hoje, o polonês é uma língua assim ainda hoje, né? Então ela tem suas declinações, tem toda uma estrutura muito diferente da nossa, mas ela é extremamente matemática, então ela te estrutura demais, é muito interessante. Padre, como o senhor foi parar na Espanha?
De 18 para 19 Com anos. 18 para 19 anos, é. Pós-ensino médio. Pós-ensino médio, o que acontece? Dentro do nosso currículo, dentro da religião católica, os padres, normalmente nós estudamos duas faculdades, filosofia e teologia. No meu caso, eu pertencia a um grupo que cuida muito da área de educação. Como os salesianos que têm as suas escolas, eu pertencia a um grupo que se chama Legionários de Cristo. E os Legionários de Cristo também têm muitas escolas, se dedicam muito à educação e universidades, escolas e universidades. Então isso requer, logicamente, uma preparação cultural, uma bagagem cultural universal muito grande. Até porque essa congregação, esse grupo, ele prepara sacerdotes para o mundo. Por isso que eu acabei viajando hoje. Na minha lista, eu acho que eu já conheço uns 25 ou 26 países, além dos 5 países diferentes que eu morei, né? Então, assim, a gente precisa ter uma bagagem que consiga, de alguma forma, compreender, ter um mínimo de conhecimento das diferentes culturas, diferentes lugares do mundo inteiro. Então, dentro do nosso currículo, por pertencer a esse grupo, nós estudamos até hoje, eles estudam, eu estudei essa faculdade de humanismo e línguas clássicas, que se chama, que é basicamente um estudo sobre a cultura clássica. Se estuda latim, grego muito aprofundadamente, se estuda história universal, história da arte muito, muito interessante, línguas, ali eu estudei muito inglês. O nome do curso é Humanismo e Línguas Clássicas. Que sensacional, imagina. Imagina o curso. E o bacana é que a cidade onde se estuda é em Salamanca, que é o berço da cultura europeia, né? Salamanca na Espanha. Que tem algumas boas instituições de ensino. Sim, sim. Uma cidade muito universitária. O curso de Direito é tradicional. Sim, mestrado, doutorado. Junto com Paris e Bolonha, são os três... Um triângulo são ali. as três referências. Passasse por mais alguma cidade na Espanha? Não, na Espanha só Salamanca. Mas nem a nível de turismo? Sim, Madrid, claro, com certeza. Sim, rodei várias cidades, até mesmo porque estudando História da Arte, nós íamos conhecer os lugares, prática, né? As catedrais, as praças, Ivan, enfim. E você que está nos assistindo, imagina você estudar História da Arte na Espanha. Ou na Europa como um todo, o velho mundo, o velho continente. Exatamente, você vê o prédio que está ali na sua frente. Né? É a história viva acontecendo ali na tua frente. É muito bacana, é muito enriquecedor, realmente. Foram 10 anos de Espanha. 2 e meio. 2 anos e meio de Espanha só. Porque é um curso muito intensivo. Nós estudamos de manhã até a noite. Tanto que não tem como você conciliar não tem como você trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Essa vocação é uma dedicação integral, basicamente. Não tem como conciliar, vou fazer outra atividade estuda demais. aqui. Não tem como. Você estuda demais. E se for para parar, para fazer um estágio, alguma coisa, normalmente você para de vez por um período. Ou nos finais de semana, isso é muito comum, né? Nos finais de semana a gente se dedica a ajudar numa igreja, um grupo de jovens, etc. Mas é uma coisa sem muito compromisso, até mesmo para mudar um pouco de atividade. A cabeça precisa também, claro, pelo bem da sanidade mental, né? Exatamente. Mas ainda assim fica naquele universo. Sim. Aonde você está inserido, né? Todo mundo tem a sua bolha. 21, 22 anos na Espanha. Isso. Daí fui para Roma, depois de terminar esses estudos, para começar agora sim a primeira faculdade própria como sacerdote, que era filosofia. E aqui também foram mais 3 anos daí de filosofia em Roma. Sensacionais, foi onde eu tive mais contato com o Papa Bento, até mesmo porque, além dos estudos, lá eu ajudava também num curso que se faz todos os anos para os novos bispos. Quando alguém é nomeado bispo, ele faz um curso em Roma, capacitação para aprender a ser bispo, uma capacitação para aprender a ser bispo. E nesse curso, que é organizado pelo Vaticano, existe, logicamente, toda uma organização e tudo mais. E era a área onde eu atuava também, onde eu colaborava, ajudava, né, no Vaticano. E isso foi muito interessante porque me abriu, em primeiro lugar, a oportunidade para conhecer muitos bispos. A grande maioria dos bispos brasileiros aí que se tornaram bispos de 2004
para frente, que foi o período que eu cheguei a Roma, a grande maioria desses bispos eu acabei conhecendo por conta de participar dos diferentes cursos, né? E bispos de todos os lugares do mundo. Então era bem interessante, porque era todos os bispos do mundo inteiro, uma média aí de uns 150, 180 bispos em cada curso. Imagina a troca de experiência. A quantidade de era países, sensacional, imagina sensacional. como é eclético isso. Conversar com... Você tá na mesa conversando com um bispo dos Estados Unidos, aqui do teu lado tem um bispo francês, um bispo brasileiro, e enfim, Cada um com suas realidades, suas a dificuldades, suas troca demandas. é sensacional. O senhor está com 25, 26 anos, Isso. formando-se em filosofia no Vaticano. No Vaticano. Terminei a filosofia, essa faculdade, e então vem um período dentro do nosso grupo, dentro da igreja, se faz um estágio. Então, se para os estudos para fazer um estágio, ou seja, você vai realmente colocar na prática aquilo que você aprendeu e, ao mesmo tempo, um período de teste para você mesmo. Ver se é o caminho que você quer seguir depois. Se fosse na medicina, seria aquele período de residência? Perfeito, exatamente. É o mesmo conceito. E eu fui, na realidade, não somos nós que escolhemos, nós somos destinados a isso. Até mesmo porque o padre tem o voto de obediência, né? A vida toda nós temos o voto de obediência. Eu fui destinado a lecionar em Milão. Então, uma cidadezinha No norte do norte da Itália. É uma cidadezinha do lado de Milão, na realidade, porque a gente tem o conceito do Brasil, cidade grande. Na realidade, lá é tudo muito flutuante. As pessoas optam muito mais por viver nas cidades ao redor da cidade grande e só entram na cidade por conta de trabalho e tudo mais e retornam. Lá é a província de Torino? Não, lá É Torino, Piemonte. Piemonte e Lombardia. Lombardia. Torino é a capital do Piemonte e Milão é a capital da Lombardia. Isso. Perfeito. Lombardia sofreu bastante no início da Covid. Muito. Sobretudo a cidade de Bérgamo, que fica Aquelas muito imagens próxima. que Aquela nós imagem vimos. dos corpos em cima dos caminhões do exército e tudo mais. Foi em Bérgamo, do ladinho Padre de Milão. conheceu? Conheço bem. Estive lá agora, de fato, de novo. Mas desculpa, eu te interrompi. Era uma cidade... Uma cidade ali próxima, e eu lecionava, dava aulas de latim, grego, enfim, ensinava os seminaristas. E fiquei ali por um ano. E depois desse ano, foi onde entra a Colômbia na história. Houve uma necessidade na Colômbia de alguém que ensinasse e que tivesse mais ou menos o meu currículo. Então isso que é o interessante, né, da igreja, que nós somos como peças, positivamente falando, né, no qual se precisa em outro lugar, eles têm os nossos currículos, têm logicamente conhecimento de quem cada pessoa é, e conforme a necessidade eles, eu tenho essa pessoa que eu posso... Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, perfeito. E depois de um ano... case de gestão de pessoas, de liderança. A Igreja Católica é uma instituição enorme. E tem uma tradição Goste enorme dela nesse ou não, sentido seja também. Fiel ou não, é uma Exatamente. instituição das maiores do mundo. Talvez é a empresa com... Desculpa, com né, sim. padre? Tornando o conceito empresarial, seria, eu acho que a empresa, que não é uma empresa, com a maior quantidade de filiais pelo mundo inteiro. Com certeza. Imagina os regimentos, as Sim. disciplinas para se organizar, né? Tem que ter uma estrutura extremamente bem definida e funcionando, né? Porque a tua comunicação tem que chegar da cabeça aos pés, né? Em todos os segmentos. Um endomarketing deve ser... Tremendo. Que cidade na Colômbia? Medellín, uma cidade belíssima. Eu me lembro quando quem de autoridade me disse, olha, logicamente eles perguntam até se a gente está de acordo antes, né, de aceitar. Olha, a gente está precisando muito na Colômbia, uma pessoa com o teu currículo, com as tuas características, a gente acha que tu vai somar muito lá, vai agregar muito e realmente seria sensacional, a gente precisa de ti lá, tu aceitaria? Eu me lembro que eu fiquei assim, eu regalei os olhos e falei assim, Colômbia? Peraí. Padre, como que é? Nossa, eu pensei assim, sabe, eu vou ter que estar... no meio daqueles tiroteios, Pablo Escobar e Cartel de Cali, Medellín. Nossa, vem aquele medo, aquele filme na cabeça. Mas, enfim, logicamente fui informado, me disseram que estava tudo muito mais tranquilo e tudo mais. E então eu viajei, fui para lá e olha, foi uma experiência sensacional. Isso é país 2012? maravilhoso, 2009. 2009. De 9 a 12 eu fiquei lá, 3 anos. Nessa época, eu não sei como está a situação atual, mas a gente sabe que ocorreu um movimento político na Colômbia no sentido de desmobilizar as Farc. Isso. Nessa época... Eu peguei justamente essa época. Na realidade veio o governo Uribe,
O governo Uribe, ele conseguiu fazer um bom acordo, por um lado, e impôs a força, por outro lado, para acalmar as Farc. E houve realmente um grande silêncio das Farc. Ele ficou 2 mandatos, e depois dele entrou justamente o ministro, que foi Santos, que era o ministro da defesa dele. E ele continuou o trabalho do Uribe por uma época, mas depois ele abriu um pouco mão, começou um diálogo e o resultado não foi tão positivo. A flexibilização não fez bem, né? As Farc de volta começaram a se levantar. O Uribe tinha um pulso mais firme. Tive a oportunidade, inclusive, nessa época foi muito interessante. Eu tinha um conhecido que organizou um evento lá em Medellín. De fato, o Uribe esteve presente, como ele era presidente e esteve presente, e ele me pediu como eu sabia as línguas e tudo mais, para mim ajudar vinculando alguns convites para prefeitos brasileiros e prefeitos italianos. E daí eu vinculei alguns prefeitos brasileiros e, de fato, eu propus a ele para convidar o prefeito de Joinville. Naquela época era o Carlito Merz, e convidei o Carlito e levei o Carlito para esse evento. Então, o Carlito, nós nos conhecíamos lá, a convite desse evento, e de fato ele falou de Joinville. O presidente Uribe estava lá na Colômbia, presente na palestra dele. Ele falou justamente da mobilidade. Joinville é uma cidade que na época tinha uns 500 mil habitantes e tinha quase 400 mil veículos. Então ele veio trazer esse tema, né? Interessante. Mas foi mais uma experiência que, mesmo sendo padre, mas através do conhecimento das línguas esse e envolvimento de tudo comunitário. isso. Exatamente. E o Uribe fez um trabalho excelente nesse sentido. Então, o país estava muito tranquilo e até hoje ele é um país maravilhoso, maravilhoso. Tem os seus problemas, como todos os lugares. A gente sabe que essa questão ainda é forte do narcotráfico e tudo mais, mas é um país com uma cultura, com um povo, olha, realmente encantador, encantador. Um país bom de se visitar e ótimo de se viver também. Eu acho que uma das cenas mais recentes que a gente viu é a situação da Chapecoense, né? Com o povo colombiano, né? É verdade, Sim. bem lembrado. Foi sensacional, né? A acolhida deles, a hospitalidade Parece deles, que foi a equipe colombiana, né? Foi sensacional as atitudes, as ações, né? É do latino também isso, né? Eles têm muito são muito, muito parecidos com o brasileiro. A gente tem uma grande semelhança assim também. Sim. 2012, o senhor sai de Medellín e volto para Roma para fazer a 3ª faculdade, terminar os estudos e preparação reta final para me tornar padre. Estudei a teologia, mais 3 anos, e depois de 3 anos, em 2015, chega o grande momento da ordenação, onde me torno padre. Aqui também tem um episódio muito, muito emblemático que eu gosto muito de mencionar, que foi um grande encontro com o Papa Francisco. Antes de ser padre, nós somos diáconos, nos ordenamos diáconos. O diácono, ele, no nosso caso, só 6 meses, porque depois já vai ser padre. Só que o diácono ele tem um grande privilégio, que é o seguinte: nas celebrações importantes, oficiais, como a celebração com o Papa e tudo mais, eles ficam muito próximos do Papa. Como eu tinha trabalhado com o Papa Francisco, com o Papa Bento, etc., eu escrevi uma carta para ele dizendo: olha, Santo Padre, eu vou ser ordenado diácono, vou passar 6 meses apenas como diácono, e eu gostaria, se houvesse a possibilidade, de ajudar numa missa, rezar uma missa com o senhor. Perfeito. Entreguei a carta no setor lá onde repassam para ele e fiquei esperando, aguardando a resposta. Tinha deixado o meu e-mail também na carta. Passou 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses e não tive resposta daquela carta. Quando faltava quase 1 mês para me tornar padre, portanto, iria acabar a possibilidade de poder ajudar o Papa numa missa de uma forma tão próxima como o diácono faz, eu falei, bom, não deu, paciência. Abro o meu e-mail um dia, Secretaria Particular do Papa Francisco, o Papa te convida para ser diácono dele na missa do dia 8 de dezembro, que será a abertura do Ano Santo da Misericórdia, que é um evento muito importante que se faz a cada 25 anos na Igreja Católica, o ano jubilar. E era 4 dias antes de eu me tornar padre. Então era assim, sabe aquele exercício no finalzinho do segundo tempo, mas realmente... Nossa, foi exatamente... No tempo de Deus, no tempo de Deus. Tempo de Deus. Mas no final da prorrogação do segundo tempo, realmente.
Aí. Não, sabe aquele minutinho a mais que ele dá e foi junto quando você chuta? E aí tem o gol. Por cima. E no ângulo ainda, porque não podia ser a ocasião melhor. Padre, isso, Capela Muito Sistina, legal. Não, na Basílica, na realidade, nem na Basílica, na praça, fora. Na Praça de São Pedro, lá fora. Isso. A vista de sacada do apartamento papal. Perfeito, porque é um mega evento. O Papa abre nessa missa o ano jubilar do mundo inteiro. Lotado, 25, 30 mil pessoas. E são 3 horas de missa. Então, assim, eu tive 3 horas do lado do Papa, literalmente. Ele abre a Porta Santa da Misericórdia, que é a Basílica do Vaticano tem 5 portas. Uma porta só se abre a cada 25 anos. Então, eu tive a oportunidade, que é nessa ocasião, esse ano jubilar que se chama. Ele abriu a porta e depois dele veio o Papa Bento, emérito, que veio para essa cerimônia, e atrás deles já entrei eu com meu outro companheiro que estávamos celebrando a missa junto com ele, né? Mas, enfim, o interessante foi aquela experiência de estar muito próximo dele. E eu me lembro que, quando nos preparávamos na sacristia para a missa, conversando com ele, a gente estava se paramentando, né? Colocando aquelas roupas do padre da missa. Eu comentei, olha, Santo Padre, eu, dentro de 3 dias vou me ordenar padre, eu queria pedir uma bênção para o senhor, para ser um bom padre. Eu lembro que ele pegou no meu braço e falou assim, lembre de uma coisa, o padre deve estar sempre perto do povo e nunca te esqueças de que você está feito para perdoar e para acolher, né? Então me chamou muito a atenção, muito jeito que você faz benção. Marcou assim, sabe? Porque ele estava abrindo o ano da misericórdia, que era um ano justamente para lembrar a misericórdia e, portanto, essa dimensão de que o mundo deve ser mais empático, deve saber desculpar mais, deve ter um pouco mais de sentimentos de ajuda ao próximo e tudo mais. Então ele ressaltou muito isso. E depois dessa conversa, antes da gente entrar para mim, eu falei assim, Santo Padre, posso te pedir um presente de ordenação? Daí ele olhou para mim e falou, claro, o que tu quer? Aí eu falei assim, posso te dar um abraço? Né? E daí ele falou, como um vozinho assim, né? Só esticou o braço, eu me lembro que eu abracei ele, encostei a cabeça no ombro. E eu tenho essa foto até hoje comigo, né? É uma foto que eu guardo com grande carinho. Sociais, né? Tem, com certeza. Tô com a cabeça assim, que quiser ver, encostado no ombro dele. O perfil do padre no Instagram. E antes de seguirmos, padre, você por favor me corrija, mas assim, porque eu achei também muito marcante. Para você que está nos assistindo, não conhece a Praça de São Pedro, se eu muito não me engano, é justamente naquele período da pandemia onde o Papa Francisco, sozinho, naquele ambiente enorme ali, rezou uma missa. Eu acho que teve até um momento específico ali, eu não me recordo, não sei o nome. Mas... Foi uma celebração na qual ele pediu pelo fim da pandemia e ele pediu, foi muito emblemático, ele pediu para que trouxessem um crucifixo que se chama Crucifixo de São Marcelo, que fica numa igreja que, quando houve a peste em Roma, as pessoas foram em peregrinação até essa igreja, rezaram diante desse crucifixo, e quando elas saíram dali em peregrinação a outra igreja, houve um evento que marcou, e a partir daquela oração, daquele momento, a peste começou a diminuir, né? Então o Papa pediu para que trouxesse aquele crucifixo original até a Praça de São Pedro, e ele entrou naquela praça que sempre estava lotada, absolutamente vazia, né? Só ele. E era um finalzinho de tarde, chuva, as imagens são sensacionais. São incríveis, elas comunicam o que o mundo está vivendo naquele momento, né? Acredito que elas expressam muito bem isso. O senhor está sendo ordenado em 2012, não? 2015, daí em Roma. Me ordenei em Roma 3 dias depois dessa missa com o Papa e, portanto, esse momento com ele. Então, eu me ordeno padre e, logicamente, logo após isso, a gente recebe a missão, onde você vai começar a desenvolver o seu ministério como sacerdote. E eu fui destinado a voltar a Milão. Então voltei, na realidade eu já estava lá e simplesmente tu vai continuar lá. Voltei para Milão. Como base, na realidade eu ajudava com algumas aulas, mas sobretudo eu rodava muito. Rodava
toda o Piemonte e toda a Lombardia, 2 estados italianos, com grupos de jovens. Então ela atendia grupos de jovens, né? Ia nos diferentes encontros, grupos, paróquias, igrejas, eventos, enfim. Então ia ser um padre dedicado ao atender os grupos de jovens. E assim foi por um ano, praticamente. Aí, depois disso, houve a necessidade de vir para o Brasil de volta. Então, mais uma vez, precisando de um perfil, falaram, olha, você é brasileiro, a gente precisa de alguém lá. E então eu vim para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, daí também voltando ao âmbito escolar, numa escola internacional da Igreja Católica ali, como ajudava na equipe da diretoria e também toda a parte espiritual, também dava aula, comunicação com os jovens, estar perto deles, foi muito bacana esse período. Essa escola para aqueles que estão justamente nessa formação, ou ela é aberta? Aberta, uma escola normal. Completamente normal. Logicamente, sendo uma escola bilíngue, internacional e tudo mais, né? Nós tínhamos vários, era o Rio de Janeiro, então vários filhos de jogadores do Flamengo, do Vasco e tal. Então, mas por colocar um exemplo de que era uma escola aberta para todos os públicos, né? Quem quisesse estudar lá. Logicamente, com uma escola católica, então o pessoal sabia da formação religiosa, confessional totalmente, né? Mas até muito buscada por conta disso também. Porque bem quista. Isso, exatamente. E foi uma experiência muito bacana, foi quase um ano, mas aí era o Rio de Janeiro é uma cidade violenta, eu fui assaltado, fiquei 3 horas com... Deus perdoa um assalto para padre? Olha, no final do assalto, o ladrão falou, porque eles sabiam que nós estávamos em 4 padres na casa, que sabiam, chamavam de padre. Padre, qual que é a senha do celular aqui pra gente desbloquear? Porque esse aqui depois ele vai localizar a gente. Chamavam de padre, ué. Falei, não, olha, só vocês mesmo. Mas foi muito engraçado, porque era uma noite fria no Rio de Janeiro e eles foram acordando cada um no quarto com a arma, completamente tampados, só os olhos de fora. Eles ingressaram no ambiente... na casa onde os padres moravam. Os padres do lado do colégio, nós tínhamos a nossa casa dos padres, Então nos assaltaram lá e foram rendendo cada um no seu quarto, nos levaram a um quarto só, nos amarraram no chão. E era uma noite muito fria, eu tava tremendo, mas tremendo de frio, um pouco pelo nervosismo da situação, um pouco pelo frio. E daí no final foram 3h30, das 3 às 6h30 da manhã. No final, eu me lembro que um dos ladrões chegou pra mim e falou assim, ô padre, tu tá com frio, Eu falei assim, cara, eu tô morrendo de frio. Aí ele pegou uma coberta de cima da cama, me cobriu ainda antes de ir embora. Aí eu falei assim, eu acho que ele queria um pouco de perdão, fazer uma boa ação antes de ir embora. Olha, padre, eu gosto muito do Rio de Janeiro, mas às vezes eu acho que talvez não tenha solução. Os caras invadiram uma residência e o que eles levaram? O que eles queriam? Então, eles estavam atrás de cofre, pensando que tinha algum cofre que a gente guardava dinheiro em casa, mas acharam que era uma filial do Vaticano. Não, olha, é uma coisa assim, e não sossegaram até revirar a casa inteira. Eles abriam os armários, tiravam todos os quadros, pensando que iam encontrar um cofre que a gente guardava dinheiro dentro de casa. Mas chegou a ter tortura, algo nada, assim? não. Graças a Deus não encostaram um dedo em ninguém, nos amarraram somente, deixaram a gente deitado com a arma na cabeça, né? Eles eram em 3, então... mas assim, não encostaram um dedo em ninguém. Até educados na forma de falar sim. Tudo, nunca... Eles sabem o que fazem, né? Infelizmente, o Rio de Janeiro, nessa parte, os ladrões, eles têm muito disso, né? Infelizmente. E daí eles não encontrando nada, joias, nem dinheiro, nem nada. Mas não ficaram violentos não achando nada? Não. Aí eles começaram a ir pros eletrônicos. Então, computadores, também, né? Aí foi celulares, até a anteninha do Wi-Fi levaram, pra você ver o nível da... Não. E não foi... E provavelmente não foi algo não pensado, né? Não, eles sabiam completamente a nossa rotina. Até porque, sendo uma escola, vida de escola, nós tínhamos uma rotina fixa
mais milimétrica. Todos os dias, naquela hora, saía de casa, porque era o horário escolar, e voltava a tal hora. Então nós tínhamos os nossos compromissos, às vezes tinha uma missa fora, alguma coisa, mas era muito raro, até porque nossa carga horária era puxada o Sim, dia todo claro. na escola, voltava para casa, você ia fazer as suas orações e ia descansar, porque no dia seguinte, né, terminar de corrigir provas, corrigir cadernos. Então eles sabiam perfeitamente. E eles disseram: olha, a gente sabe perfeitamente, vocês saem de casa a tal hora, voltam a tal hora. Batia. Há um mês, eles mesmos disseram. Ah, estavam- profissionais. Não, deve ter Sim, sim. frequentado a missa, Ah, a casa da escola, né? sim. Não. Tinham tudo sob controle, completamente sob controle. E é. demorou muito tempo para alguém socorrer vocês? Então, não, porque eles nos amarraram e a gente conseguiu logo nos soltar. Chamamos a portaria, avisamos tudo e já vieram. E continuamos aí tentando resolver um pouco das coisas, né? Foi muito rápido depois disso. Sim. Minutinhos depois, mas eles já estavam longe. Pegaram um carro e levaram as coisas as 3, 4 malas que eles conseguiram encher de coisas, né? Só E de levaram. curiosidade, a polícia encontrou? Não, Nada? nunca tivemos. Até porque são tantos casos desses lá que eu acredito É que... incrível. É, se chama rotina também. Sim, infelizmente. Aconteceu isso no Rio, é o momento Isso. de vir a Joinville. Aí daí. eu falei, bom, eu acho que o Rio não vai mais prestar, até porque eu não conseguia mais nem ficar muito dentro daquela casa, e logicamente você fica um pouco impactado imagina. de tudo isso, né? E então eu falei, não, eu acho que também já é hora, faziam 20 anos que eu não voltava para Joinville, que eu não estava na minha cidade. Falei, acho que é hora de voltar um pouco perto da família, um pouco mais perto de casa. Foi então quando eu conversei com o Dom Francisco, que é o nosso bispo, e ele foi extremamente acolhedor, abriu as portas e falou: por favor, venha para cá, a gente te acolhe, vai ser muito bom. E assim foi, como eu voltei para Joinville. Padre, Dom Francisco é o bispo da Diocese de Joinville. Isso, exatamente. O bispo da nossa igreja católica aqui em Joinville. Isso é 2017? Isso foi em 2017, 2017. exatamente. E já Dia- foi para o Jardim Iririon? Não, daí eu fui como segundo padre que ajuda, no Costa e Silva, na Perpétuo Socorro, que de fato é o bairro da minha família. Que provavelmente talvez você tenha frequentado. no- Sim, foi na minha infância e tudo mais. Foi uma experiência muito Imagina bacana. voltar para a igreja que você... Até com o padre, que na época ele não estava ali, ele estava na igreja São Sebastião do Iririú, padre Venceslau. Ele foi o padre que me ajudou a entrar no seminário com 12 anos lá atrás, quando eu queria entrar no seminário. Ah, Que era E daí- realmente uma volta às origens Sim. mesmo. E daí tu imagina, né? Com ele e naquela igreja, quando eu iniciei lá pequenininho e agora recém-formado de padre, porque tinha um ano e meio de padre, estava começando, vir de volta e aprender já com ele, mas já como padre. Então, ele é o meu grande mentor, ele é o meu maestro, é uma pessoa com a qual eu tenho um enorme respeito e aprendi muito dele, sigo muito do que ele me passou até hoje, né? Então eu tenho, assim, realmente uma grande honra de dizer que tive uma pessoa sensacional, muito conhecida na cidade, uma grande referência também, como padre tutor também, chamemos assim, né? sim. Bom, é sensacional. Padre, assim, só por preocupação mesmo aqui em Joinville tá tudo certo, não aconteceu nenhum problema como o do Rio de Janeiro. Graças a Deus. Não vai acontecer, né? Não. aqui- Mas vou te dizer, eu não consigo mais morar em casa sozinho. No Jardim Iririú, de fato, existe uma casa que seria a casa por padre morar, do lado da igreja, mas eu fiquei 2 meses e não, traumatiza, né? infelizmente, não, sim, exatamente, não, por mais terapias que faça, etc., não consigo. Então eu acabei optando por sair da casa, alugar lá, aluguei um apartamentinho para mim, moro no apartamento, me sinto mais seguro, mais confortável, mais tranquilo. Mas graças a Deus, tudo tranquilo. Joinville é bom demais, né? Sim, a nossa terra a gente tem que valorizar mesmo. Exatamente. Padre, eu não quis interromper antes, mas 2 perguntas muito rápidas, né? Até te peço desculpas se eventualmente essa informação não existir, porque nada foi preparado. A ordenação de padre somente pelo Papa em Roma? Não, de fato não é o comum. Normalmente se ordena na própria cidade onde se está estudando. Por exemplo, aqui em Joinville nós ordenamos 3, 4 sacerdotes todos os anos, Certo. que são os novos seminaristas que vão terminando os estudos e são ordenados padres. É muito raro. Em Roma se ordenam ou os padres que são mesmo lá de Roma, ou alguns grupos que têm esse privilégio, entre aspas, né? E não deixa de ser uma grande honra, um grande privilégio. Excepcional. Então. Sim. Mas dentro do nosso grupo, dos Legionários de Cristo, a grande maioria sempre é ordenado em Roma. Ah, que legal.
Outra situação, eu acho até que é difícil ter uma estatística disso, porque, veja, a tua própria formação começa por um seminário em Curitiba, depois Buenos Aires, Espanha, mas assim, de um grupo de 100 pessoas que iniciam esse caminho da formação para o sacerdócio, quantos que finalizam os estudos? Porque geralmente a gente faz essas estatísticas na medicina, de tantos ingressos, na UDESC, na igreja. Logicamente que a nossa, sim. Não, eu tenho muito bem contabilizado porque eu quando eu entrei, eu sei o número que nós éramos. E eu sei quantos hoje somos padres daquela turma, né? Então nós éramos lá 110, 115, eu acho que o número exato é 112, mas talvez não me lembre, não me recorde bem. Mas vamos lá, 110, vamos dizer, ou 100. Hoje nós somos 4 sacerdotes. Nossa, 4%, daqueles. Se arredondar para 100. Exatamente. 4%. Então, assim, é um número... Claro que quando eu entrei, tinha 12 anos e muitos dos meninos que foram, não foram nem sequer com vontade de ser padre. Eles foram para conhecer, para fazer uma experiência diferente, etc, etc. Lógico que dá um número muito maior aqui no início, né? Mas de 100, hoje somos 4 sacerdotes. Então, 96 e o teu primo. Exatamente. Mais o meu primo. Não estava, não sei, porque eu acho que ele não chegou. Sim, não, depois ele não entrou, é verdade. Só que diferente, eu acredito, que de outros cursos, outras situações que a gente... eu sempre... Até estava falando com minha esposa esses dias. Eu tenho uma filha de 12, uma de 10 e uma de 4. E eu sempre faço questão de falar que o pastor Carlos, lá de Piraberaba, da Luterana, foi um diferencial dentro da minha família. Porque, padre, as tempestades vêm, as dificuldades vêm, e depois que a minha esposa trabalha no Ministério Infantil, as crianças convivem, eu convivo muito menos do que deveria, muito menos, mas é excepcional o fortalecimento da minha família. Hoje não é qualquer tempestade que nos abala, porque é a palavra, a gente se sente muito fortalecido. Mas eu sempre me questiono, tudo que Deus dá para mim e para minha família, vou pegar o exemplo do padre Júlio Lancelotti, né? Sim. Eu não faço nada de retorno para Deus ou para a sociedade. Não, é que não tem essa troca, né? Mas aquele sentimento de... Cara, tô devendo sempre. E tá realmente. Mas eu imagino... Padre Júlio, ele é muito atacado injustamente, assim. Mas eu imagino... Eu vejo a questão do pastor Carlos mais de perto. Quantas coisas tu abdica, tu abre mão para ajudar o próximo. E não é só questão de estudar da forma rígida e... Quantas coisas para viver esse propósito. É verdade. Assim, eu tô dizendo que eu não ajudo ninguém e às vezes eu reclamo de ter que ir no culto domingo de manhã. Internamente eu tenho que brigar comigo mesmo, sabe? Cara, sabe aquele sentimento e depois, tu tá de brincadeira, né? Tu ainda acha ruim. Então acho que isso também é uma questão do 112 virar 4, porque olha, tem dom, não é fácil, cara. Não deve ser fácil. Mas eu acho assim, Ivan, que a gente sempre vai se sentir devedor, porque é muito que nós recebemos. Nessa conversa, quanto eu recebi, todos os dias nós recebemos demais. E eu acredito que se a gente trouxesse aqui hoje o padre Júlio Lancelotti e dissesse, padre, tu já deu tudo que tu podia dar, ele vai dizer, não, eu sinto que eu fiz isso só. Devo muito ainda. Eu devo muito mais. Eu acredito que sim, cada um de nós deve fazer aquilo que se sente chamado, cada um de nós deve viver a vida o mais plenamente possível dentro das características que tem, dentro da minha família, da minha atividade profissional, dentro da minha casa, aquilo que eu posso fazer em prol do próximo. Você mencionava o pastor Carlos, eu quero mandar aqui um abraço gigante para ele. Nós somos muito amigos, mas muito amigos mesmo, de frequentar a casa, ele frequenta a minha, eu frequento a dele. Que legal. Até porque nós temos um projeto em comum, uma ONG, de construindo as casinhas para as pessoas necessitadas. A comunidade luterana de Piraberaba tem sido extremamente generosa,
extremamente generosa, desde o ciclone bomba em Garuva, onde foram construídas 12 casas e vocês estavam muito presentes lá, e foi muito especial essa experiência. Mas assim, todos nós nos sentimos, mesmo que é 4 de 12, um padre ou um pastor que renuncia a muitas coisas para viver aquela vida. Sim, mas a gente recebe tanto que Deus é maravilhoso, né? Ele sempre tem uma parte do evangelho que Jesus, os discípulos perguntam: Senhor, e nós que deixamos tudo, o que vai acontecer com a gente? E Jesus diz para eles assim: quem deixou pai, mãe, filhos, herança, etc., receberá nesta vida 100 vezes mais. E além disso, se fosse pouco ainda, a vida eterna. Então, isso se cumpre a cada dia. Deus, a gente dá 1, Deus já vai retornando com 10. A gente dá 2 e Deus já retorna com 100. E Deus é muito maravilhoso, né? E ainda a gente espera a vida eterna, né? Que é o mais importante. Ainda tem. Padre, só por uma questão até de compartilhar todas as informações, o Ivan disse desde o início que teu currículo, a tua atuação é muito grande, a gente sabe disso. A ONG que você fez menção é a Esperança Brasil. Isso, exatamente. Você é secretário lá, né? Exatamente, a gente faz parte, o pastor Carlos, os fundadores são a Daiane e o Leandro. Nós temos uma equipe que que coordena, né, que organiza a diretoria da ONG, e justamente somos também os que colocamos mão na massa ao mesmo tempo também, né? A gente constrói casas. O propósito da ONG é dar casas a pessoas que estão em situações de extrema necessidade. Então se faz toda uma triagem, logicamente, conforme a necessidade, e na grande maioria as pessoas têm uma casa em condições muito precárias, então a gente refaz a casa, reconstrói, faz uma casa nova. São casinhas simples, de madeira, mas comparada com o que elas tinham antes, um lar. Se dá uma dignidade de volta à pessoa. Eu me lembro de algumas casas que construímos que, por exemplo, não tinha banheiro em casa. Eles tomavam banho esquentando fora com gravetos, esquentavam a água, tomavam banho de canequinha. E não tinham nenhuma pia para lavar a mão depois. Nesse frio. Na região sul, que é uma das regiões que a gente diz privilegiada do Brasil, exato. Em Santa Catarina. A gente não imagina que tão perto do centro de Joinville, ou nesse caso também fizemos em Joinville, nesse caso que eu mencionei agora era uma casa em Garuva, a 5 minutos do centro da cidade. Nós não imaginamos que existem ainda casas que, por exemplo, não tem banheiro. E em Joinville nós temos muitas famílias vivendo essa realidade. Sim. A gente não tem a questão geográfica das favelas. Nossas favelas são planas, exatamente. Mas nas periferias, mais distante, quanto mais distante do centro, maiores as dificuldades. Para quem quiser conhecer melhor o trabalho da ONG, uma das opções é através do Instagram Esperanca Brasil _ONG. Exatamente. Ali a gente tem as fotos, os vídeos oficiais, promocionais, temos algumas das casas que nós construímos, são muitas atividades, com certeza vocês vão gostar bastante. Dá uma olhadinha lá também. Padre, eu vou pedir para o nosso editor, então, repetir aqui embaixo, já sinalizou que sim, repetir as tuas redes sociais. Perfeito, e ótimo. A da ONG também, ótimo. E também da TV Evangelizar. Padre Anderson, eu tinha pedido para o senhor 1 hora do seu tempo, que é tão, né? E a gente já está quase a 1h30 aqui. Eu não tenho palavras para agradecer, tá? Da mesma forma que eu sempre serei grato ao pastor Carlos. Sou grato ao senhor, foi uma aula, eu me senti energizado, a presença do senhor é diferente. Que o senhor possa continuar sendo abençoado, que o senhor possa continuar a mensagem do senhor. A quem nos assiste, a quem vai nos assistir, a gente falou, o caminho da nossa conversa foi para contar a história do Padre Anderson. Eu acho que o caminho foi esse. Você que quer mensagens, que acho que diariamente quase o senhor posta, né? Todos os dias, todos os dias na realidade são 3 mensagens. Uma mensagem entra nos stories e depois no feed, que é como se chama através do Instagram, é uma frase motivacional, uma frase positiva e um vídeo. Nesse vídeo, primeiro eu gosto sempre de dar um bom dia animado, começar bem amanhã, e depois eu transmito uma mensagem, o evangelho do dia com uma mensagenzinha. Mas todos os dias está lá, às 6 da manhã eu coloco a cada dia essas mensagens. Show.
Pessoal, aqueles que me pediram a presença do Padre Anderson, graças a Deus e a boa vontade, a humildade dele, ele compareceu. Só gratidão, Padre, só gratidão. E que Deus continue abençoando o senhor, tá? Amém. Padre. Wilson, obrigado, Wilson, aí também pela parceria. Eu acho que para mim foi sensacional. Tô saindo feliz. Eu acho que a gente atinge o propósito do nosso podcast, do nosso Podville. Da mesma forma, Ivan, eu quero pedir então que as pessoas sigam o Padre Anderson nas redes sociais. Eu tenho certeza que irão gostar muito, que curtam esse vídeo, compartilhem, mandem para as pessoas que você acredita que irão gostar dessa conversa, das mensagens, das trocas que nós realizamos aqui. É também uma forma de você valorizar e tornar o Podville o podcast preferido de mais pessoas. E a gente precisa muito disso, que nos ajuda a justamente trazer esse conteúdo de qualidade, como a gente sempre fala, conversar com tanta gente boa. Também quero convidar, Padre Anderson, e aí eu vou te pedir o endereço, porque além de seguir nas redes sociais, que a gente agradece muito, tanto o Padre quanto aqui o Podville, quem quiser te ver pessoalmente, ver uma missa sua, até se puderes passar os horários. Sim, com certeza. Na Igreja Católica São João Batista, lá no Jardim Iririú. Joinville, assim, é grande, mas também não é nenhum sacrifício, né? Por mais que você não more na mesma região da cidade. Então fica esse espaço aberto, Padre Anderson, para que você faça uma saudação aos nossos entusiastas do podcast, aqueles que nos assistem. E se quiseres mandar uma saudação especial, também agradeço. Minha mãe é professora e catequista, então tenho certeza que ela vai adorar assistir esse programa contigo. Foi muito bom te receber aqui. Muito obrigado, agradeço muito o convite, Wilson e Ivan. Foi com certeza uma grande honra poder conhecer esse espaço de vocês, poder ter sido também homenageado com esse convite, porque sei que nessa cadeira já tem sentado personalidades importantes da nossa cidade, compartilhando também experiências aqui, e ter sido convidado foi realmente um grande privilégio e agradeço muito. Partilhar a vida sempre é algo bacana, até porque muitas das coisas elas vão mais além dos nossos próprios méritos e é legal e é enriquecedor também. E aproveito para agradecer vocês, porque tudo isso existe graças a vocês que nos assistem. Obrigado por estar esses minutos conosco, obrigado por escutar um pouco. Eu tenho certeza que virão muitas perguntas, mas a gente está aí também para responder as dúvidas, os questionamentos, as curiosidades também. Um grande abraço a toda a nossa cidade de Joinville, as pessoas que participam da Igreja Católica ou outras confissões religiosas que têm esse carinho especial pelas coisas de Deus, de modo especial ao bairro Jardim Iririú, que é onde eu fico. Então, se alguém quiser também um dia participar de uma missa, de um momento lá, todos os sábados às 18 horas, domingos às 19 horas. Nós temos uma agenda, uma programação bem mais extensa, mas talvez esses dois horários é mais fácil de a gente recordar. Sábados às 18 e os domingos às 19 horas. Lá no Jardim Iririú, Rua Canoas 543, mas na internet vocês acham facilmente, né, o nosso endereço, os nossos contatos ali também. E que Deus abençoe, vocês, a família de vocês e todos os nossos telespectadores também. Fechou? Pessoal, mais um Podville sensacional. Obrigado, Padre Anderson, e até a próxima. Valeu! Valeu, tchau, tchau! Tchau!